Prosseguindo no estudo da apologética cristã, estamos na lição 4. No capítulo 2, estamos fazendo a apologia de Jesus Cristo, defendendo temas ligados à pessoa de Jesus. O número 2 diz seu direito ao trono de Israel, ok? Bom, aqui eu vou comentar com vocês, antes de nós iniciarmos a leitura, uma questão escatológica, porque os católicos e os protestantes, eles acreditam que Israel não faz mais parte do plano de Deus. Então eles não acreditam que Jesus voltará para reinar sobre Israel. E essa é uma das questões que nos separam, ok, doutrinariamente, dos católicos e dos protestantes. Ambos estão desse lado que não faz o menor sentido. Nós teríamos que desprezar todas as profecias do Antigo Testamento, de Isaías, falando do reino do Messias. Ele fala de um reino terrestre, ok? Não faz sentido nós desprezarmos aquelas profecias, porque aquelas profecias, ao mesmo tempo que fala de Israel sofrendo, fala de Israel sendo resgatado. Nós teríamos que abandonar Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos. Aquela profecia vai se cumprir. Ok? Então nós acreditamos que Jesus e o seu direito ao trono de Israel significa que Jesus virá, vai governar sobre Israel como descendente de Davi, herdeiro do trono de Davi, e vai assentar-se sobre o trono de Davi e vai reinar sobre Israel. Essa profecia vai se cumprir, ok? Bom, então eu coloquei aí primeiro uma afirmação, né, uma exclamação, vamos colocar assim: Jesus é o Messias, é o que os cristãos acreditam, ok? Aí eu coloquei para vocês a enciclopédia judaica, botei até um ponto aí para vocês poderem ver qual a parte da enciclopédia judaica. Eu comprei uma enciclopédia judaica que é bem interessante, 10 volumes, e eu vi um capítulo lá bem interessante para vocês lerem em termos de história, que o tema do capítulo é os falsos messias. E eles apresentam diversos falsos messias na história, né? E entre esses falsos messias ele apresenta Jesus. Eles não acreditam que Jesus seja o Messias. Mas eu vi um comentário ali interessante. Quando eu li esse comentário pela primeira vez, eu falei assim: esse comentário aqui que esse homem fez, isso vai ser usado até no futuro para Israel acabar por crer que Jesus Cristo é o Messias. Porque ele faz um comentário sobre os falsos messias e ele diz o seguinte: todos esses falsos messias conduziram Israel para uma ação física, uma guerra, e gerou muitas mortes em Israel. O único que nunca levou Israel para uma guerra, não propôs uma revolta armada e não causou mortes em Israel, foi o homem chamado Jesus. Então eu falei, excelente esse testemunho, né? Está na enciclopédia judaica. Bom, mas quais as acusações que eles fazem em relação a Jesus, né? E ele não ter direito ao trono de Israel? Número 2.1, eles dizem: ele não restaurou o reino de Israel. Esta primeira acusação tem a seguinte defesa: Jesus propôs uma restauração espiritual do reino de Deus, enquanto os judeus queriam uma restauração física. São questões que nós olhamos para o Antigo Testamento, irmãos, e nós olhamos hoje, nós sabemos, os judeus interpretaram errado. Os judeus, eles nunca entenderam o significado do Cordeiro Pascal. Tanto que tem judeus hoje, até rabinos. O rabino mais famoso dos Estados Unidos, um rabino chamado David Volpe, ele, por exemplo, acredita que o êxodo nem aconteceu. Então, ele não acredita na simbologia do Cordeiro Pascal. Ele dá uma entrevista, está no YouTube, ele fala sobre isso. Ou seja, é um rabino incrédulo.
a incredulidade está muito comum em Israel hoje. Muitos israelitas estão perdendo a fé, infelizmente, tá ok? Se eles hoje não interpretam, eles naqueles dias também não interpretavam, ok? Então os judeus, eles interpretaram errado as profecias do Antigo Testamento, porque Daniel falou claramente, e hoje a cronologia comprova, a profecia de Daniel se cumpriu próximo do ano 29 da era cristã, que Daniel profetizou que o Messias morreria, o Messias seria tirado dentre nós. Então essa profecia se cumpriu. E muitas outras profecias também. Nós temos a profecia de Ageu, e Ageu ele falou o seguinte, que Yahvé viria naquele templo, que o Messias viria e pisaria naquele templo, tá bom? Então, como que o Messias pode vir naquele templo, se aquele templo acabou sendo destruído pelos romanos, e aquele templo hoje não existe mais? Então, aquele templo que Ageu apontou, não tem como mais o Messias vir e pisar nele. Então o Messias já veio, porque Ageu apontou um templo, né? O Messias virá nesse templo, ok? Então Jesus ele não restaurou o reino de Israel porque ele foi rejeitado, ok? E a previsão era realmente, a profecia dizia que ele seria rejeitado. Daniel falou. Vamos ler lá, estando com a sua Bíblia aí, abre em Daniel capítulo 9. Vou ler a partir do versículo 24, em que ele diz, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Ou seja, disse que 70 semanas, ou seja, 490 anos estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, tá bom? E ele começa a explicar no versículo 25, olha, sabe e entende, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas, 7 e 62. Então, ele deu um tempo, quando saía a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Isso na arqueologia, os estudos mostraram, a história de Israel mostra, tá ok? Essa ordem saiu próximo do ano 455 a.C. Se você somar 483 anos, você vai bater ali no ano 29, 28 da era cristã. E Jesus morreu no ano 29 ou 28, provavelmente no ano 29 da era cristã. Então, essa profecia já se cumpriu, ok? Mas eles falam o seguinte, na vinda dele é que ele restauraria o reino de Israel. Mas observe, ele disse aqui, né? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. A leitura continua no versículo 25. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora o versículo 26, ele vai responder se o Messias vai restaurar o reino ou se o Messias será morto. Ó, o versículo 26. E depois das 62 semanas, na verdade depois das 69, né, que são 7 e 62, então olha, depois das 69 semanas, será tirado o Messias e não será mais, ou seja, o Messias é morto. Será tirado o Messias e não será mais. E Daniel ainda prossegue profetizando, ó, e o povo do príncipe que há de vir, ou o povo do anticristo, que é o príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Olha, o Messias foi morto, a cidade foi destruída e o santo e o templo foi destruído. Então se cumpriu essa profecia de Daniel. Ok? A cidade foi destruída e o templo foi destruído. Se o judeu hoje que não aceita Jesus como Messias,
Se ele interpretar essa profecia de Daniel para o futuro, ele está lascado, porque aí ele vai interpretar que Jerusalém um dia será destruída ainda. Então ele não pode, ele tem que acreditar que essa profecia já se cumpriu. Porque a profecia, lembre-se, a profecia de Daniel faz parte da Tanakh, né, o texto do Antigo Testamento que os judeus que acreditam na profecia estudam, tá ok? Então eu repito, esse versículo 26, se eles disserem que essa profecia ainda é para o futuro, aí estragou tudo, porque a profecia de Daniel está dizendo o seguinte, olha, o Messias será tirado, será morto, e depois Jerusalém será destruída, o santuário será destruído. Isso é exatamente o que a história mostra que aconteceu. Jesus foi morto no ano 29 da era cristã, próximo, sempre são datas aproximadas, e Jerusalém foi destruída no ano 70 da era cristã, e junto com Jerusalém o templo. Então a profecia da Tanakh, eu falo o seguinte, o judeu que olha de maneira séria para essa profecia, ele diz o seguinte, Jesus é o Messias. Eu não posso dizer que essa profecia ainda vai se cumprir, porque a destruição de Jerusalém e do santuário, okay, depois dessa profecia de Daniel, ela só foi destruída uma vez. Daniel profetizou que a cidade seria destruída. Claro, quando Daniel profetizou aqui, Jerusalém já tinha sido destruída por Nabucodonosor. Daniel está profetizando mais uma destruição futura. A história comprova que essa profecia se cumpriu. O templo foi destruído. E a cidade também. Então faz sentido. Olha, a ordem que a profecia da Tanakh, como os judeus chamam, está escrita. Morre o Messias, a cidade é destruída e o templo é destruído. Então, esse versículo aqui, quando eu tenho oportunidade de conversar com o judeu, eu mostro esse versículo para ele. E eu falo, olha, você não pode dizer que essa profecia é futura, porque senão você está dizendo que Jerusalém vai ser destruída. Você está dizendo que o templo será construído e também depois será destruído. Então você tem que interpretar isso aqui no passado. Daniel tem que estar falando da única destruição de Jerusalém que ocorreu entre a profecia de Daniel e os nossos dias. Então, esse versículo aqui tem que se cumprir em Jesus Cristo. Por isso, quando eu tenho oportunidade de conversar com um judeu, eu falo, Jesus não restaurou o reino porque estava profetizado que ele viria, seria rejeitado, seria morto. Agora, a profecia prossegue. Se você continua no texto aí de Daniel, capítulo 9, versículo 26, eu vou reler o versículo 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. Ou seja, Daniel profetizou que o Messias seria morto. E depois que o Messias for morto, aí diz, o povo do príncipe que há de vir, ou seja, o povo do anticristo, que é o Império Romano, destruirá a cidade e o santuário. A cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70, ou seja, 41 anos depois da morte de Jesus. Tá certo? E o templo foi destruído junto. Então, essas profecias se cumpriram. E o versículo prossegue. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Versículo 27. E ele, ou seja, o anticristo, firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, Daniel falou, olha, 69 semanas o Messias morre. Jerusalém é destruído, o templo é destruído. E agora, para o futuro, o que vai acontecer? Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Foram 69 semanas até a morte de Jesus. Resta uma semana. Essa semana é que ela é chave para Israel se converter durante a grande tribulação. Então o versículo 27 diz que o sinal para o início dessa última semana,
que nós acreditamos também que é o sinal para a igreja ser arrebatada. O sinal qual é? Diz que esse anticristo firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. Esse é exatamente o tempo da grande tribulação. Aliás, 7 anos, esse tempo, ele é determinado para a grande tribulação por causa das 70 semanas, porque resta uma semana. Jesus foi morto na semana 69, resta uma semana, restam 7 anos, ok? Então, diz que ele vai fazer um concerto, uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio depois, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, está dizendo que o templo foi reconstruído. Então, Daniel profetizou que o Messias morreria, Daniel profetizou que a cidade seria destruída e foi destruída, Daniel profetizou que o templo seria destruído e o templo foi destruído, tá ok? E agora Daniel prossegue dizendo que o templo será reconstruído, e quando o templo for reconstruído, vocês vão fazer uma aliança com o anticristo por uma semana, tá ok? E por que o templo foi reconstruído? Porque ocorre sacrifício. Diz que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, Jesus volta para vencer o anticristo, mas tem 7 anos de engano do anticristo. Então, olhando para essa profecia de Daniel, não tem como, né, o judeu que vai interpretar essa parte da profecia dizer que isso é futuro. Porque quando nós olhamos para a história, nós sabemos que essa profecia se cumpriu fielmente. A ordem perfeita que ele falou aqui. Semana 69, o ano 29 da era cristã, o Messias foi morto. Aí a segunda parte da profecia, Daniel diz, a cidade será destruída. Jerusalém foi destruída no ano 70. A terceira parte da profecia, Daniel diz, ainda no versículo 26, o santuário será destruído. O templo foi destruído. E diz, o seu fim será como uma inundação, como uma grande destruição. E esse é o significado de inundação, porque diz a história que isso foi no ano 70, a destruição, né? Próximo do ano 130, 132 da era cristã, gerou até uma revolta em Israel. Um imperador romano chamado Adriano, ele foi lá onde estava o templo e ele construiu um templo em cima do antigo templo dedicado a Júpiter, o maior deus do panteão romano, né? Então, assim, foi uma destruição mesmo do templo, foi uma destruição, ok? Bom, então essa foi a terceira parte da profecia, a destruição do santuário com uma inundação, e disse que haveria guerra, estão determinadas assolações, ou seja, entre essa terceira parte da profecia, que é a destruição do templo, e a quarta parte da profecia, que é uma aliança entre Israel e o anticristo, o que aconteceria? Ele caracteriza por guerra. E olha o momento que nós estamos vivendo no mundo, né? Além deles estarem fazendo muitas alianças de paz, não sei se vocês acompanham isso no YouTube, os judeus têm feito alianças com diversos países, e essas alianças, pode ser, tudo indica, um prenúncio da aliança com o anticristo, que pode ser assinada a qualquer momento. E a quinta e última parte da profecia diz que esse anticristo, que aqui é chamado de assolador, ele será destruído, ok? Ou seja, por fim, então, Israel se converte e se livra, né, dessa aliança com o anticristo, ok? Bom, o número 2.2, essa questão, a resposta que normalmente eu dou para o fato de Jesus não ter assumido o reino de Israel, tá bom? E aproveitar que nesse ponto também tem um rabino muito famoso na história, se vocês escreverem o nome dele, pesquisar,
um rabino chamado Maimônides. Ele viveu há cerca de 1000 anos, ele viveu próximo do ano 1000 da era cristã. E Maimônides, ele não interpretava o Messias como sendo a manifestação de Deus. O apóstolo Paulo, ele teve que reestudar o Antigo Testamento também para ter esse entendimento e dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, né? Dizer que Deus tomou a forma de homem, dizendo que realmente Jesus Cristo, ele era homem, mas ele também era Deus, ele não era só um homem ungido por Deus, ok? Ele era também o Deus eterno. Essa é uma questão que os judeus até hoje não aceitam. Na história da igreja eles não aceitavam, diz a história que eles discordavam, o principal defensor da divindade de Cristo foram os escritos do apóstolo Paulo, né? Então diz que alguns judeus que se aproximavam do cristianismo, eles se opunham dizendo, não, isso aí é invenção do apóstolo Paulo, não pode ser verdade, não pode ser verdade, e acabou chegando realmente um ponto que o judaísmo se separou do cristianismo. Eles disseram, não tem como nós convivermos por conta da doutrina de Cristo ser, Jesus Cristo ser homem, mas também ser Deus eterno. E segundo os historiadores judeus, o ano que isso é considerado o ano de ruptura mesmo, foi o ano 165 da era cristã, ou seja, já no segundo século da era cristã, tá ok? Bom, o número 2.2 é outra acusação. Eles dizem, Jesus é descendente de Jeconias e por isso não tem direito ao trono, ok? Por quê? Porque Mateus capítulo 1, versículos 11 e 12, ele diz, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel é conhecido nosso, né? Ok? O que ocorre? Ocorre que esse Jeconias, Jeremias profetizou que nenhum descendente de Jeconias poderia sentar-se no trono. Então, quando você lê a genealogia de Mateus, você encontra ali a genealogia de Mateus, ela diz lá que Jesus seria descendente de Jeconias, ok? Porém, na questão não é bem assim. Tá bom? Eles fizeram essa acusação, mas existe uma explicação bem razoável, que eu considero bem clara para essa questão. Então eu coloquei aí abaixo a defesa. A genealogia de Mateus é a genealogia de José. E a genealogia de Lucas é a genealogia de Maria. Jeconias não aparece como antepassado de Maria. Logo, José era descendente de Jeconias, e Maria não, e Jesus também não. Ok? Eu coloquei aí também o texto de Lucas, capítulo 3, versículo 31 e 32, que diz, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, preste atenção aqui, Matatá de Natã, e Natã de Davi. Então, se você vê na genealogia de Mateus, ele segue por Salomão e pelos filhos de Salomão que assentaram-se no trono. Mas a genealogia de Lucas, ela não segue por Salomão. Você veja, quando chega em Davi, quem é o filho de Davi que ele aponta como tendo direito ao trono? Um filho chamado Natã. E nós sabemos pouco sobre Natã, por quê? Porque como Salomão assentou-se no trono, a partir disso, os descendentes de Salomão é que tinham direito a assentar-se no trono, tá ok? Mas é claro que Natã também era descendente de Davi. Então, se a descendência de Salomão não existe mais, ok? Eles nem sabem mais quem são os descendentes de Salomão, e também os descendentes de Salomão, eles infelizmente têm essa maldição, ok? Que Jeremias colocou, dizendo que os descendentes de Jeconias
não poderiam assentar-se mais ao trono. Então o único documento que nós temos é o documento de Maria, citado em Lucas. E eu sempre digo que esse trabalho de Lucas, de fazer uma genealogia não por Salomão, mas por Natã, isso aqui para mim é obra de uma mente, né? Que não era provavelmente a mente de Lucas, mas seria a mente do apóstolo Paulo. Ele era o homem que conhecia tecnicamente as escrituras para poder dizer, olha, eu tenho que procurar uma genealogia não por José. Por quê? Porque José, ele na verdade, ele não é pai de Jesus, ok? Como a profecia dizia que o Salvador seria a semente da mulher. Então a pessoa tinha que conhecer as escrituras para interpretar isso, tá ok? Se a profecia diz que o Salvador é a semente da mulher, eu não devo procurar uma genealogia de José, porque de fato José não é pai de Jesus. Nós sabemos hoje que nós temos uma herança genética, tem o DNA do homem e o DNA da mulher, que eles se combinam numa combinação de milhares de opções para gerar uma nova vida, com algumas características do pai e algumas características da mãe, tá ok? Mas quando nós falamos da característica de Jesus, Jesus como homem, ele era 100% homem, é o que nós pregamos, né? Toda a igreja prega isso. Então Jesus tinha um DNA também, mas ele tinha só o DNA de Maria, ele não tinha o DNA de José, ok? Ele tinha só o DNA de Maria. Então ele era de fato filho de Maria. Se fosse olhar para o rosto de Jesus, você quando tem um filho, às vezes tem filho que parece com a mãe, tem filho que parece com o pai. Se você fosse olhar para Jesus, ele teria as características físicas de Maria, tá bom? Vamos dizer, os olhos de Maria. Se os olhos de Maria eram castanhos, os olhos de Jesus seriam castanhos. Se os olhos de Maria eram azuis, por exemplo, os olhos de Jesus seriam azuis, porque existe sempre uma combinação no DNA. E nesse caso ele só tem o DNA de Maria, tá bom? Porque ele de fato era filho de Maria. E eu vejo isso aqui também como uma exaltação para a mulher, né? Vejo uma exaltação para a mulher porque quando a mulher pecou, e hoje uma coincidência só tem mulheres aqui assistindo a aula, né? Porque quando a mulher pecou, claro, Deus sabia que infelizmente até o povo de Deus, Israel, acabaria por tratar a mulher de uma maneira que não era justa, né? De uma maneira injusta, tá bom? Então por isso Deus prometeu, para exaltar a mulher, prometeu que o Salvador ele seria chamado a ser a semente da mulher. Ele não teria a participação do homem, ok? Isso é importante para nós também entendermos da misericórdia de Deus, porque algumas irmãs às vezes questionam assim, poxa pastor, já me questionaram, tem hora até que parece que o apóstolo Paulo tinha raiva das mulheres, porque ele diz, Adão não foi enganado, a mulher foi enganada. Não, isso não é raiva, né? Isso é a triste realidade daquela primeira tentação. Mas então o que as mulheres devem fazer? Não devem olhar para a triste realidade da tentação e do resultado, mas sim para a feliz realidade da promessa de Deus, então, mostrando, né? E eu, vamos dizer, puno a todo aquele que eu amo, no caso a mulher teve a punição dela, mas eu preparo o resgate, ok? Então esse versículo de Lucas 3, versículo 31 e 32, ele nos ensina isso, ok? E coloquei também Mateus capítulo 1, versículo 4, que diz, Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Bom, e se vocês verem, tá bom? A genealogia, vocês verão que o pai, que seria o pai de José, ele é diferente, ok? Na genealogia de Lucas, aparece um nome, na genealogia de Mateus aparece outro. Na genealogia de Mateus, Jacó é o pai de José,
Já na genealogia de Lucas, capítulo 3, deixa eu pegar aqui Lucas capítulo 3, se você quiser anotar o versículo, é o versículo 23. Olha, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Então notaram que o pai também era diferente, o filho de Davi é diferente. A genealogia de Mateus traz Salomão, a genealogia de Lucas traz Natã, e aqui no Novo Testamento, no caso, falando do pai de José, é Jacó, e aqui em Lucas, o pai de Maria se chama Eli. Mas por que eles colocam José? Porque eles contavam a genealogia sempre pelo homem. Ok? Por isso que você vai encontrar rabinos na internet, eu já vi rabinos justificando por que nós não cremos que Jesus é o Messias. Aí uma das questões que ele coloca, olha, no nosso entender, o Messias, o rei, tem que ser pela genealogia do homem. E vocês dizem que é pela genealogia da mulher, que é pela genealogia de Maria. Eu falei, caramba, os rabinos perseguem as mulheres até hoje. Aí, vamos dizer, no diálogo que eu estava lá na internet, né, no diálogo saudável, eu falei para ele, olha, mas segundo a Tanakh, segundo a profecia, o Salvador, que pisaria a cabeça da serpente, ele seria chamado de semente da mulher, ou seja, segundo a profecia, não teria participação de homem. E aí, de repente, vocês criam uma regra dizendo que o Messias, o rei, tem que ser, né, descendente de um homem que seja descendente de Davi. Não, a profecia diz diferente, a tua regra está contra as escrituras sagradas, né? Então, aí o homem tem que rever a regra, né? Ok? Nesse caso tem que rever a regra.